Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós falamos muito de Jesus Cristo e nem sempre consideramos ou pesamos mesmo a importância para a nossa existência na Terra de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus que veio ao mundo ao nosso encontro para nos salvar. O Verbo se fez carne, habitou e habita entre nós. E se ele não tivesse se feito homem e permanecesse entre nós, nós continuaríamos caminhando sozinhos na face da terra, sem rumo, sem direção, sem sentido de vida. E ele vindo, então, possibilitou que nós nos encontrássemos com ele, uma vez que nos convertemos e também depois do nosso dia a dia. Então o Verbo se fez carne. Fazer experiência com esse Deus que se fez carne, um Deus, como fala também lá Frei, eu lembro que o senhor já me ensinou muito sobre isso no documento de Aparecida, fazer um encontro com Jesus, mas com Jesus de Nazaré, um encontro com esse Deus que tem uma história, um Deus que tem família, o Deus humanado, o Deus que é gente. Ele é Deus, mas ele se faz um de nós. E na experiência do caminho espiritual, encontrar com esse Deus que Teresa encontrou, que tantos outros santos encontraram com esse Deus e deixaram sua vida mudar. E também é preciso fazer essa experiência, porque às vezes nós ficamos assim, um Deus muito longe, muito fora, uma realidade que não é a nossa. E Deus se fez um de nós, porque também teve alguém que teve essa abertura. Aí nós lembramos de Nossa Senhora, um sim que deu uma abertura. E depois os santos, e hoje somos convidados também a continuar dando essa abertura e fazer a experiência do Jesus de Nazaré, do Deus próximo, do Deus perto. Esse Deus próximo, esse Deus perto, inclusive é algo característico da fé cristã e da espiritualidade cristã. Se a gente pega outras grandes religiões monoteístas que acreditam num só Deus, mas muitas vezes acreditam num Deus no céu e a humanidade aqui na terra. Porém, o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, o nosso Deus, é Deus conosco, um Deus que veio ao mundo. E na vida, na experiência dos santos, nós vemos também a referência à experiência que eles faziam da humanidade de Cristo. A humanidade, por exemplo, a devoção à infância. Aí a gente pensa em Santa Teresinha do Menino Jesus, em Santo Antônio de Pádua carregando o Menino Jesus. Já também a parte da paixão do Senhor. Ele só passou pela paixão, cruz e morte porque tinha se feito homem. E aí vem os grandes santos devotos também do Calvário. Já o nosso São João da Cruz, nosso pai, Santa Gema Galgani, São Paulo da Cruz e tantos outros, São Francisco, que abraça o crucificado e recebe as estigmas e assim por diante. São santos que se relacionaram fortemente com a humanidade de Cristo. Deus feito homem e que nós podemos enxergar lendo o Evangelho e nós podemos o abraçar na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. Então, na vida de oração, somos convidados de fato a encontrar com esse Deus que é gente, que é um de nós, mas esse Deus que nos anima, nos impulsiona no caminho, e ler a vida dos santos, encontrar esse Jesus nos Evangelhos, porque nos Evangelhos nós vamos ver essas experiências dele com os discípulos, deles com aqueles que o seguiam. Ele dava de comer, ele olhava aquilo que era da necessidade básica, da realidade do povo. Então, quando nós estamos abraçando esse Deus, nós também vamos percebendo qual é a necessidade dos que estão próximos de nós, mas qual a necessidade nossa de também continuar caminhando com Ele, fazendo a experiência dele, com Ele no caminho. Por isso é tão interessante ler a história dos santos e meditar a cada dia o Evangelho para conhecer a história desse Jesus de Nazaré, que é o Deus conosco, comigo, conosco, com você.
e aí com as pessoas também que vivem com você a cada momento. Por isso ele é nosso, ele é de todos. Deus, em Jesus Cristo, fez uma opção pela humanidade. Podemos dizer, ele se esconde dentro da humanidade. Assim me vem agora, por exemplo, o momento da conversão de São Francisco, quando ele abraçou o leproso, reconhecendo no leproso o próprio Jesus. E o nosso querido Papa Francisco atualmente tem falado muito também que Jesus continua sofrendo também a sua paixão nos pobres, nos sofredores, naqueles que estão mais esquecidos, marginalizados, abandonados, feridos, sofrendo na carne hoje. É o próprio Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que está ali, passando de novo pela sua paixão, completando a sua paixão na carne dos nossos irmãos sofredores. Então, que essa bênção de Deus chegue até o nosso coração, nos motivando a olhar por esse Jesus que está em cada irmão, esse Jesus que caminha conosco, no irmão que está aí pertinho de você, na sua família, precisando também de uma atenção. Eu preciso fazer o encontro desse Deus que está conosco, no meio daqueles que estão comigo, conosco. E o Senhor esteja de fato convosco e vos abençoe todo dia, todo instante, abrindo o teu olhar para reconhecê-lo nos irmãos. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.